Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. A fé do servidor e servir com humildade. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: se tiverdes fé como um grão de mostarda e dissesses a esta moreira: arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo: tão logo chegues, vem para a mesa? Ou, ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por tua vez. Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Tendo sido instruídos em dificultosos deveres, quais sejam a pobreza e os escândalos, pedem a Nosso Senhor uma fé alentada, que lhes valha o praticar a pobreza, já que nada fomenta mais o desejo pela pobreza do que crer e esperar no Senhor, e o resistir aos escândalos. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. São Gregório. Acolhida em princípio, a fé restava-lhes apenas nela crescer aos poucos até a perfeição. Santo Agostinho. E desejavam ver crescer esta mesma fé que nos fez crer nas coisas invisíveis. Não obstante, também se pode entender aí aquela fé que nos leva a crer não somente nas palavras, senão também nas próprias coisas presentes, que se hão de cumprir quando a sabedoria, pela qual tudo foi feito, for ofertada à contemplação dos santos em todo o rebrilho de sua glória. Teofilacto Diócrida. O Senhor lhes dá a conhecer que aprova o quanto lhe pedem e os exorta a abraçarem uma resoluta fé constante. Se tiverdes fé como um grão de mostarda e dissesses a esta moreira: arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. 2 prodígios há que se observar aqui: o transplantar a árvore antes enraizada na terra e o plantá-la no mar. Com efeito, como poder-se-ia plantá-la na água? Com elas, dá Nosso Senhor a conhecer o poder da fé. São João Crisóstomo. E Nosso Senhor menciona a mostarda, porque a semente desta planta, embora amildada, é a mais fecunda dentre todas quantas há. Dá a conhecer, por esta imagem, que um pouco de fé muito alcança. Não cabe, no entanto, culpar os apóstolos por não a terem transplantado, uma vez que não lhes foi ordenado que o fizessem, mas dito que, se tivessem fé, poderiam transplantá-la. Eles, porém, não desejaram fazê-lo, porque julgavam desnecessário, tendo já operado feitos de maior vulto. Mas como conciliar essas palavras de Nosso Senhor acerca da fé com as de São Paulo? E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, até ao ponto de transportar montanhas,
se não tivesse caridade, não seria nada. Respondemos que o apóstolo Paulo atribui à fé perfeita o poder de mover montanhas não porque somente ela possa fazê-lo, senão porque isso parecia aos homens carnais a que se dirigia um feito demasiado imenso pelo volume e peso de uma montanha. São Beda. Ou Nosso Senhor compara a fé perfeita ao grão de mostarda, porque este, embora humilde em seu aspecto exterior, arde-nos no interior nosso. Misticamente, a amoreira, cujos frutos e ramos brilham com a cor do sangue, simboliza o Evangelho da cruz, desenraizado da nação judaica, onde nascera pela prédica dos apóstolos e transplantado ao mar dos gentios. Santo Ambrósio. Ou também diz Nosso Senhor que a fé move montanhas porque ela é capaz de expulsar os espíritos imundos, poder este que é simbolizado pela amoreira. O fruto que produz assume, com efeito, a cor branca no florescer, avermelha-se quando está a tomar forma e termina preto na sazão. Assim o diabo, ao transgredir, perdeu não só a branca flor da natureza angélica, senão também o esplendor do próprio poder, tornando-se repugnante pelo odor do pecado. São João Crisóstomo. Também se pode comparar a amoreira ao diabo de outra maneira, porque assim como certos vermes se alimentam de suas folhas, assim o diabo, através dos pensamentos que dele procedem, alimenta o verme inexaurível que há em nós. A fé, contudo, é capaz de desenraizar de nossas almas essa amoreira e sepultá-la nos abismos. Teofilacto Diócrida. Porque o homem de fé é capaz de observar os mandamentos divinos e colocar em prática obras muito notáveis, podendo tornar-se, ipso facto, presa da soberba. Nosso Senhor os adverte a lanço com um exemplo, para que os apóstolos não se gloriem das próprias virtudes. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo, tão logo chegues, vem para a mesa? Santo Agostinho. Ou então, a muitos dos que não compreendem esta fé de verdade sublime, pode-lhes parecer que Nosso Senhor não respondeu ao que seus discípulos haviam lhe pedido, a saber, aumenta-nos a fé. A mim, com efeito, parece-me difícil crer nisso, a não ser que Nosso Senhor tenha respondido à fé que eles tinham em Deus com a fé que se goza na presença do próprio Deus. Aumentar-se-á a fé, primeiro, pelas palavras dos pregadores, depois pelas próprias coisas visíveis. A contemplação, porém, que é a vida eterna, conceder-se-á no reino eterno de Deus. Aquele descanso sem fim é o prêmio dos trabalhos meritórios dos justos na igreja. Portanto, ao servo que estava trabalhando o campo ou apacentando os rebanhos, isto é, seja ocupando-se dos negócios terrenos, seja servindo aos homens ignorantes como a um rebanho, é necessário que retorne ao lar, que é a igreja. São Beda. Ou então, o servo volta do campo quando, concluída a pregação, torna a sua senhora, isto é, a sua consciência, para meditar nas próprias palavras e ações. A este diz Nosso Senhor de pronto: vem depressa, que significa: deixa esta vida mortal, e ainda põe-te à mesa, ou seja, chegou a hora de tu gozares o descanso eterno da bem-aventurança. Santo Ambrósio. De fato, ninguém se senta a esta mesa antes de passar a outra vida. O próprio Moisés, antes de lhe ser dado contemplar o Senhor no Monte Sinai, teve de atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho. Porém, assim como tu não dizes a teu servo simplesmente descansa, senão que lhe confies um novo encargo, também Nosso Senhor não quer que trabalhes apenas uma vez, porque, enquanto vivemos, devemos trabalhar incessantemente. Por isso segue-se. Ou, ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido. São Beda. Ordena-lhe que prepare algo para a janta, isto é, que mostre, depois da obra pública da pregação, a humildade necessária para o autoexame.
É desta ceia que o nosso Senhor deseja tomar parte. O cingir-se representa o recolhimento humilde da mente, que assim se desprende dos próprios pensamentos instáveis, que soem atravancar o progresso das boas obras, pois aquele que cinge a própria roupa contra o corpo procura evitar se enredar, tropeçar e cair. Com efeito, quem serve a Deus confessa que não dispõe de forças para si mesmo, sem a ajuda da graça divina. Santo Agostinho. Enquanto seus servos ministram, isto é, pregam o Evangelho, Nosso Senhor come e bebe, por assim dizer, a fé e a confissão dos gentios. Prossegue. Depois comerás e beberás por tua vez. São Beda. Como se dissesse, só depois de eu ter me deleitado com a tua pregação e me alimentado da tua compunção é que tu hás de atravessar o campo e de te nutrir eternamente do manjar da minha sabedoria. São Cirilo. Ensina, pois, Nosso Senhor, que é a prerrogativa do direito divino exigir, conforme a razão, a devida submissão de suas criaturas. Por isso diz: acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Sou por dizer que não. Eis o remédio para a soberba. E por que te ensoberbeces? Porque ignoras que, caso não pagues o que deves, expõe-te ao perigo. Se, porém, o pagas, não fazes nada além do que deves, como diz São Paulo. Porquanto, se eu evangelizar, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não evangelizar. Observa aqueles que detêm poder de mando. Eles não agradecem seus subordinados quando estes fazem o que é de obrigação. Contudo, conquistam-lhes a afeição pela benevolência dispensada, aumentando neles, dessa maneira, o mesmo desejo de servir. Assim também com Deus, que, embora tenha o direito de ser servido, porque é bom e misericordioso, retribui aqueles que o servem. Ademais, a benevolência do Senhor em muito ultrapassa as penas do trabalho. Santo Ambrósio. Não te glories de haver bem servido, pois que fizeste o que era do teu dever. Ora, o sol obedece a Deus, a lua conforma-se-lhe, os anjos servem-no. Não nos gloriemos, portanto. Por isso diz para concluir: assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. São Beda. Que somos servos, ensina o apóstolo, por grande preço fostes comprados, inúteis porque o Senhor não necessita de nossos bens, ou porque os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura, que se manifestará em nós. Assim, a fé perfeita dos homens consiste na consciência da própria imperfeição, mesmo depois de terem cumprido todos os mandamentos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.